Botar limite nas pessoas sem sentir culpa é uma das tarefas mais difíceis da nossa vida, porque isso envolve dizer não para as pessoas que a gente ama. É muito fácil de dizer não para um desconhecido, dizer não para um colega, mas quando é aquela pessoa que a gente ama muito, bate aquela culpa, né? Porque a gente acaba entrando numa guerra entre o nosso sentimento e o nosso racional. Nossa cabeça sabe o que é melhor pra gente, a gente até fala o que é melhor pra gente, mas o sentimento daquela pontada, né? Daquela culpa, aquele remorso, você fica pensando que talvez poderia ter falado tal coisa, poderia ter agido de uma outra maneira, poderia ter encontrado um meio termo ali entre agradar a pessoa que você gosta e fazer o que é melhor pra você. Por mais que a gente tente ficar em cima desse muro, tem uma hora que a ficha cai, que os sims que a gente tá dando pras pessoas tá fazendo mal pra gente. E é nesse momento que a gente toma aquele choque de realidade, né? Que vê que não dá mais, que a gente tem que fazer o que é melhor pra gente mesmo e tal. Essa dificuldade que a gente tem de botar limite das pessoas vem do medo de perder as pessoas, que a gente acha que se a gente for botar nosso limite, a gente vai perder as pessoas e tal. E é verdade, o mais provável é que você perca as pessoas sim. Eu mesmo, quando comecei a botar limite e tal, meu ciclo de pessoas mudou completamente. Eu tinha pessoas que eu considerava muito que hoje em dia não estão mais na minha vida. Só que com o tempo a gente vai entendendo que essas pessoas que se afastaram da gente por ter botado limite são pessoas que não gostavam da gente de verdade, são pessoas que gostavam da facilidade que a gente trazia pra elas, sabe? A partir do momento que nossa forma de ser tá nos fazendo mal e alguém nos cobra essa versão que nos faz mal, é porque aquela pessoa não tá se importando com a gente de verdade. Aquela pessoa só tá pensando nela, então nada mais justo que a gente pense na gente também. Quando a gente resolve se priorizar e fazer o que é melhor pra gente, a gente acaba dando de cara com uma realidade que a gente não percebia antes, né? Que é a falta de maturidade emocional das pessoas, que as pessoas não sabem lidar com nãos, que as pessoas querem ser agradadas o tempo todo. E quando você para de agradar as pessoas, você percebe o quão imatura elas são. Porque o saudável seria que cada um de nós fizesse o que é melhor pra si. Então, tipo, você age pensando em você, eu age pensando em mim e tal. E quando você fala um não pra mim, significa que aquilo não vai ser bom pra você e tal. E o normal seria eu entender o seu não. Então, o normal seria, não, vai fazer mal pra pessoa e tal. Beleza, eu também não faria no lugar dela e tal. Só que não é assim. As pessoas, elas vivem numa situação onde elas se sentem o centro do universo, onde elas acham que a vontade delas tem que prevalecer. E quando você não faz aquilo que elas querem, elas entram numa coisa emocional muito complicada. Elas se infantilizam, elas fazem drama, elas arrumam inúmeras desculpas pra fazerem você se sentir mal por ter falado não pra elas e tal. E se você tá passando por esse processo de sentir culpa em dizer não pras pessoas, de sentir culpa na hora de botar os seus limites, você bota o limite, mas sente mal depois, entendeu? Quando você tá botando limite, já é um caminho andado. Mas pra você perder essa culpa, você precisa entender os prejuízos que a falta de limite trouxe pra sua vida. Porque quando a gente chega nesse ponto, tem que botar limite nas pessoas, é porque a gente já sofreu os danos de não botar limite. Então é uma coisa que a gente precisa ficar se relembrando o tempo todo, porque a gente esquece, a gente amolece, entendeu? Não precisa lembrar do prejuízo financeiro que talvez você já tomou, sabe? Das noites mal dormidas, do sofrimento, do atraso que aconteceu na sua vida, de como a sua vida poderia estar agora se você tivesse botado limite nas pessoas lá atrás. É uma coisa que precisa ser relembrada sempre, porque quando alguém vier falar alguma coisa que você se sentir mal por aquilo, você tem que lembrar, não, antes eu já fiz assim, não deu certo, então eu tô agindo certo. Mas aquele sentimento tá me apontando como algo negativo, mas o meu racional sabe que não é bem assim, que eu já colhi os prejuízos de não me priorizar, então agora é minha vez de fazer por mim. E entender também que é o natural da vida, que as pessoas devem fazer isso por elas, então você tem que fazer por você também. Isso inclui também a gente ter a maturidade emocional de saber lidar com o não que as pessoas nos dão, porque não dá pra gente também botar limite pras pessoas e se incomodar quando alguém põe limite pra gente. Por quê? É normal que o nosso ciclo mude. Essa coisa de se valorizar, de autoestima e tal. E quando esse ciclo vai se modificando, vai chegando na tua vida pessoas que têm uma autoestima bem trabalhada. Porque é aquela coisa, né? Semelhante atrai semelhante. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito que nas relações assim, a gente acaba se conectando com pessoas parecidas com a gente. Então, se você é uma pessoa que tá subindo a tua autoestima, é natural esse movimento de pessoas com uma autoestima melhor se aproximando de você. E essas pessoas, elas vão botar o limite delas pra você também. Então, é preciso que você saiba lidar com o limite das pessoas. Encare isso de uma forma leve. Porque eu vejo que tem pessoas que querem falar não, mas não conseguem lidar com o limite que o outro põe pra elas, entendeu? Entender esse processo traz um alívio pra gente, porque você entende, eu tô fazendo o melhor por mim, fulano também vai fazer o melhor por ele. Então, quando alguém for te pedir alguma coisa, não é porque aquela pessoa tá pensando em você, ela tá pensando no que é melhor pra ela. E na hora de você dar sua resposta, você pensa no que é melhor pra você. Entendendo isso, você não vai sentir culpa, porque você vê que fulano pensou nele e você tá pensando em você, porque a gente acaba levando pro lado emocional das coisas, sabe? Porque tem muitas pessoas que fazem
jogos emocionais, que fazem você se sentir mal por dizer não e tal. E é difícil esse processo da gente se desligar emocionalmente dessas pessoas. Não significa você se afastar delas como um todo, porque são pessoas que talvez vão fazer parte da nossa vida, sabe? Mas a gente consegue se desligar emocionalmente delas. Porque pessoas que não respeitam o nosso espaço são pessoas que não devem fazer parte da nossa intimidade. A gente não deve gastar a nossa energia emocional com essas pessoas. Porque são pessoas que vão nos drenar, vão nos sugar. Porque se você parar pra pensar nos problemas da sua vida e tal, todos eles vai precisar de algum tipo de planejamento, vai precisar de algum tipo de dedicação da sua parte. Pô, sua vida financeira não tá do jeito que você quer ainda. Você vai precisar pensar sobre isso, vai precisar agir em relação a isso, sabe? Seu relacionamento, não sei o que, qualquer área da sua vida você precisa estar bem pra poder resolver aquilo. Se você perde seu tempo, a sua energia mental gastando com pessoas que estão fazendo joguinhos com você, que preste seu cartão de crédito? Não. Ai, poxa, já pensou como é que é com a fulana, você emprestou, não sei o que, aí você vai se sentir mal por conta desse comentário, não sei o que. Aí você passa o dia inteiro ruminando o que aquela pessoa falou, sentindo aquela coisa negativa do que a pessoa falou. E a tua vida, né? E o teu problema principal, a tua parte financeira, o teu trabalho que você não tá feliz, você não consegue pensar sobre isso, porque você acabou desperdiçando o teu tempo pensando e sentindo coisas negativas sobre uma pessoa que fez você se sentir mal. É por isso que essas pessoas têm que ser afastadas da nossa vida. Porque não é uma situação isolada. Essas pessoas atrasam a nossa vida como um todo. Quando você vai parar pra analisar a situação geral, eu tô falando porque foi o que aconteceu comigo. Você vê que você ficou perdendo, às vezes, anos da sua vida com pessoas que não se importam com você de verdade. Porque quando você vai se valorizar, você quer que aquela pessoa se afaste, que a pessoa enxerga que você fazer o melhor por você é uma afronta, entendeu? E tá tudo certo. A gente tem que desapegar mesmo, tem que deixar as pessoas livres pra serem quem elas são. Porque às vezes a gente põe muita pressão emocional em cima das pessoas, muita cobrança, sabe? E aí a pessoa fica toda armada perto da gente, a pessoa fica uma máscara mesmo, sendo algo que ela não é. Então é muito bom deixar as pessoas livres, pra elas serem quem elas são, pra elas agirem da maneira que elas acham que devem agir. Porque aí você acata logo quem é quem. E aí você põe o teu limite e se afasta. Mesmo doendo, se afasta, dá um tempo e tal, mas é mesmo que você tenha que estar ali fisicamente, mas dá aquele espaço emocional, se desliga emocionalmente. É muito possível isso, você ainda conviver com pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente de colegas e tal, e você não tá ligado emocionalmente àquelas pessoas. Você começa a se ligar emocionalmente com coisas que fazem você se sentir bem, com hobbies, com pessoas, com ideias, sabe? Tem que colar com gente que pensa igual a você. É claro que a gente não pode entrar numa bolha, mas se você tá nesse processo de se valorizar, você não vai conseguir ficar bem no ambiente errado. E a gente tem que fortalecer muito bem nosso emocional, tá com os pensamentos bem organizados no sentido do que a gente quer, porque quando a gente começa a mudar, essa mudança começa a se tornar mais aparente, não é algo só que está na sua cabeça. As suas atitudes começam a refletir a tua mudança mental, e aí as pessoas começam a perceber. E aí aquelas pessoas que não estão se movimentando para mudar também, elas vão confrontar você. Elas vão começar a puxar pontos da sua mudança como se fosse algo negativo. Antes você fazia tal coisa, agora você não quer mais. Tá mentindo. As pessoas vão arrumar inúmeros motivos para poder fazer você se sentir mal por você estar mudando. E quando você não tá segura de quem você é e do que você tá fazendo e tal, você pode cair no grande erro de tentar agradar essas pessoas, de tentar fazer aquilo que elas esperam que você faça para poder não ficar mal com elas, para poder, eu tenho que estar bem com as pessoas, tem que aceitar que a gente vai ficar mal mesmo, gente, sabe? Não a gente ficar mal, mas vai ficar mal com as pessoas, vai gerar um atrito. Porque parando para pensar, você vai ver que as pessoas não querem que você faça o melhor para você, elas querem que você faça o melhor para elas. E quando você quebra esse ciclo de fazer o que é melhor para as pessoas, elas vão te confrontar, vão falar mal de você. Fizeram muito isso comigo, ainda fazem até hoje, eu não tô me importando, sinceramente, com essas pessoas. O que realmente me importa são as pessoas que me importam. O que as pessoas pensam de mim, de verdade, né? Aquelas pessoas que me valorizam de verdade, pessoas que estão comigo de verdade. O pensamento delas me importa muito, então são pessoas que eu ouço e tal. Agora o resto das pessoas que não entendem a minha mudança, eu não posso explicar pra elas, porque é algo interno, é algo emocional, você não tem como explicar um sentimento pras pessoas, sabe? Você muda, você se sente seguro, você se sente bem, você pela primeira vez se sente vivo, você sente que você tá escrevendo a tua vida, é uma coisa que você nunca fez antes, você tá se sentindo bem. Como você vai explicar isso pra alguém que tá uma hipnose, pra alguém que tá vivendo no modo automático, pra alguém que tá só vivendo pela aprovação das pessoas? Essa pessoa não vai te entender. E tentar explicar isso pra elas é muito doído pra você. Então é muito importante que a gente não perca esse tempo. A gente gaste esse tempo com a gente, o tempo de se explicar e tal, e entender que a mudança ela faz parte da vida. E solta essas pessoas, deixa elas livres, entenda que o tempo vai trazer pra você aquilo que você merece. Porque a nossa falta de valorização com a gente mesmo trouxe
pra gente o que a gente mereceu. É que foi um mal-estar, às vezes uma tristeza e não sei o quê. Então o ato da gente se valorizar vai trazer também pra gente aquilo que a gente merece, aquela coisa boa. Mas fica firme, entenda esse processo transitório de ainda estar com pessoas que não entendem, que não respeitam o teu limite. Aprenda a lidar com o desconforto, que ele vai fazer parte do seu caminho, mas com o tempo você vai ver que essas pessoas elas vão meio que sumindo, sabe? Vão se desconectando de você de uma maneira natural. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.